Bom, bora para uma questão agora da parte de diferença de potencial. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms quando a pele está molhada até 100.000 ohms quando a pele está seca, ou seja, ohm ali é a unidade de medida de resistência. Então, quando a pele está molhada, a gente oferece menos resistência, uma menor resistência, tem 1000 ohms. Quando a pele está seca, a gente tem uma resistência um pouco maior, então 100.000 ohms. Quando a pele está seca, uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, meu Deus, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou no corpo dessa pessoa? Então, eu quero saber a intensidade máxima da corrente elétrica. O dado que eu tenho é diferença de potencial e duas resistências diferentes. Então, vamos analisar a equação que a gente conhece que relaciona corrente, resistência e diferença de potencial. O que a gente já viu é que a diferença de potencial, ela pode ser dada pela corrente vezes a resistência, certo? Isso lá da aula de diferença de potencial, onde a gente viu a primeira e a segunda lei de Ohm, tá? Então, eu tenho a diferença de potencial, eu sei que é 120, e eu tenho duas resistências. Eu quero a máxima intensidade de corrente elétrica. Como que eu sei qual dessas resistências eu vou usar para encontrar a máxima corrente? Eu vou analisar a equação do ponto de vista da corrente. Então, vou passar esse R para lá para a gente enxergar a relação de corrente. Então, passando R para lá, eu tenho que a corrente vai ser igual à diferença de potencial dividida pela resistência. Olha só essa análise. Se eu quero uma corrente muito alta, essa equação está me dizendo que corrente é inversamente proporcional à resistência, e faz todo sentido. Se a corrente é alta, significa que eu tenho baixa resistência à passagem dela. Se a corrente é baixa, significa que eu tenho alta resistência à passagem dela. Então, se eu aumento corrente, diminuo resistência. Se eu quero uma corrente alta, a resistência precisa ser baixa. E qual que é a menor resistência que nós temos aqui? A resistência de 1000 ohms. Vocês viram que eles não falaram em diferença de potencial, ele usou a expressão tensão, tá? Então, tensão elétrica é a mesma coisa que diferença de potencial. E vocês viram aqui, ó, ele falou sobre resistência e colocou ali o símbolo do ohm. E é a análise de equação, tá? Então, a gente tem os dados, vamos calcular. Então, eu sei que a corrente vai ser igual a 120 dividido por 1000. Tá? Que é a informação que nós temos, vamos usar o 1000 porque é a menor resistência para ter a máxima corrente. Olha os dados, a gente tem dados em ampere, em quiloampere, em miliampere, então muito cuidado. O 1000, eu posso dizer que é, se eu pegasse vocês no impulso vão cortar esses zeros aqui e dividir 12 por 100, que vai dar 0,12, tá? Tem 0,12 ali? Não tem. Vai dar certo esse valor, 0,12? Aí vocês vão dizer, mas deve ser aquele 1,2 miliamperes. O que é mili? O M é igual a 10 na menos 3. Para ser 10 na menos 3, a vírgula teria que andar 10 na 0, daí ela teria que andar mais para frente. 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3. Para ser mili, teria que ser 0,0012 miliamperes. Não dá isso, tá? Então, vamos analisar de outra forma. Se dividindo não tá dando certo o resultado, é porque tá simbolizado de alguma outra forma. Então, eu tenho 120 dividido por 1000. 1000 não é a mesma coisa que 10 na 3? O M de 1000 de metros é 10 na 3. 120 dividido por 10 na 3. Se eu tenho 10 na 3, tá? Ou 1000, isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 na menos 3.
Então, se eu tenho 1000 ali no divisor, eu já poderia ser, dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. A gente já conhece essa relação das outras equações, tá? Mas eu posso fazer passo a passo. Eu sei que 1000 é 10 na 3. Se eu subir esse 10 na 3 para cá, para multiplicar, ele fica negativo. Então, 120 vezes 10 na menos 3 ampere, que é a unidade de medida de ampere. O 10 na 3, a gente acabou de ver que é a mesma coisa que M. Então, isso é 120 miliampere. E aí, isso nos leva ao resultado da letra B. Fechou? Então, bora para a próxima.